Benfica que se deslocou então a Guimarães para defrontar o Vitória, a equipa de Pepa. Vitória que não vivia uma boa época de grandes resultados. E hoje, no jogo em casa frente ao Benfica, acabou por dar continuidade a esses maus resultados. O Benfica de JJ que antecede ao jogo da Champions League quarta-feira frente à equipa do Barcelona. E pensava eu, como primeiro ponto da minha opinião, pensava eu que o Benfica iria fazer algumas alterações tendo em vista o jogo da Champions, mas não, foi um Benfica a todo gás, um Benfica com a máxima força, um Benfica com a alteração no lado direito, que Lázaro acaba por ser titular em detrimento do Diogo em relação ao último jogo. A Benfica que, na minha opinião, alterou neste jogo a estrutura tática, ou seja, a estrutura é um ponto de partida para aquilo que a equipa faz em termos de dinâmicas, respeitando sempre o modelo de jogo do seu treinador. E o Vitória no seu 4-3-3. Vitória com Tramal na baliza, Sacou lateral direito, dupla de centrais com Borevkovic e Mumin, na esquerda Rafa Soares, meio campo a 3 com Alfa Semedo, era o vértice do triângulo, o homem que fazia o equilíbrio para a equipa de Vitória. André e Tiago Silva no corredor central, uma frente de ataque com Quaresma, Edwards e Estupinhã. Por parte do Benfica, o Benfica que sempre, na minha perspectiva, sempre jogou num 3-4-3, mesmo com a situação do Darwin Núñez e o Rafa, a dinâmica que eles iam construindo iria sempre depender do lado da bola, porque se Grimaldo tivesse bola, quem dava largura era o Darwin e o Rafa juntava dentro, com o Yaramchuk. Se a bola tivesse do lado direito em Diogo Gonçalves, era o Rafa que dava largura e o Darwin juntava-se a Yaramchuk. Hoje o Benfica foi diferente, na minha opinião foi claramente diferente, e o Benfica então passa do 3-4-3 para um 3-5-2. Odisseias na baliza, tripla de centrais com Otamendi, Lucas Veríssimo, Vertonghen, lado direito para Grimaldo, lado esquerdo para Grimaldo, lado direito para Lázaro, meio campo a 3, neste caso com Weigl, João Mário e Rafa, e depois uma frente de ataque com Darwin Núñez e Yaramchuk. Eu trago depois aqui o meu quadro tático para tentar explicar a situação do Benfica em termos de dinâmicas ofensivas e a forma também do posicionamento defensivo, e também falar um pouco sobre a pressão do Benfica, aquela pressão que o Benfica fez na primeira parte e que o definiu num jogo sem bola quase perfeito, e que depois o Benfica com bola, através de passos verticais, o Benfica consegue depois desmanchar toda a organização defensiva do Vitória, em que muitos momentos o Vitória injetava o Alfa Semedo para uma linha de 5, recuava e juntava-se fazendo uma linha de 5, e mesmo assim o Benfica conseguiu desfazer essa linha através de golos. O Benfica que numa primeira parte dominou completamente a partida, um fraquíssimo Vitória para um excelente Benfica. Falta perceber se foi o próprio Benfica que obrigou o Vitória a não conseguir soltar-se de amarras que os próprios jogadores do Benfica assim o prenderam a esse Vitória. O Benfica que numa pressão bastante alta conseguia sempre roubar a bola dentro do meio campo do Vitória, mas era um Benfica corajoso, era um Benfica que subia as linhas baseado na referência ao homem, em que cá atrás assumia muito essa coragem, na perspectiva que em muitas situações ficava sempre num 3-3, eram os extremos do Vitória mais o Estupinhã com os três centrais do Benfica. Então foi um Benfica muito corajoso por aquilo que fez dentro da primeira parte, e depois com bola um Benfica com uma reação incrível, e a dar muita velocidade à bola, e a ferir o Vitória muito com o posicionamento de Rafa, até porque se o Vitória tem o meio campo a 3 e prescinde do Alfa Semedo para se juntar à linha de 5, o Vitória fica com André e o outro médio, Tiago Silva. Tiago Silva não tem características defensivas, toda a gente conhece o jogador, e era onde entrava Rafa nesse espaço, atrás de Darwin Núñez e Yaramchuk, e ficava também atrás da linha de Tiago Silva e de André, e funcionava nesse espaço entre linhas, e realmente Rafa a jogar nessa posição, sendo Vitória, ou tendo Vitória prescindido de Alfa Semedo, o Benfica depois foi muito capaz de fazer com bola situações de golo.
Uma segunda parte que isso muda. Na segunda parte, o Vitória tem muitas alterações, então o Vitória faz subir os seus laterais, tanto Rafa Soares como Sacó, com grande liberdade de movimentos, muito Rafa Soares através do corredor, quando o Edwards vinha muito para dentro, portanto o Edwards foi injetado no corredor central, o que aumentou a dificuldade para a equipa do Benfica, e do lado direito era Quaresma muito mais aberto, e depois Sacó fazia movimentações mais interiores, portanto o Vitória sobe as linhas, Alfa Semedo sai da posição da linha de 5, portanto vai quase anular aquela situação de Rafa no corredor central, e é um Vitória também muito mais agressivo, muito mais intenso, e é um Benfica muito na contenção, apesar que acaba de marcar o terceiro golo, depois tem muita contenção, que fez com que o Vitória pudesse crescer, a acreditar, marcou o golo através de penalti num lance com Lucas Veríssimo, numa situação de 1-1 com Rochinha, não teve bem na abordagem, e nos minutos finais o Vitória poderia ter acrescentado mais, se conseguisse marcar um segundo golo, até teve condições de chegar lá. Benfica muito na contenção na segunda parte, até pelas substituições que foi fazendo. Foi um Benfica que depois ficou muito enfraquecido, até porque Meité acho que nasceu cansado, é um jogador cansado, e ele tem que mudar o chip, senão vai ter muitas dificuldades, até porque no caso do Jetson que entrou, e eu sempre pedi Jetson de uma forma positiva, o miúdo foi muito vítima daquilo que Meité não consegue fazer. E então o Benfica no meio campo ficou mais curto porque o Vitória encaixou lá mais jogadores no corredor central, e essa perspectiva foi tirando algum caudal em termos de qualidade para o Benfica, mesmo com as entradas de Gil Dias no corredor do lado esquerdo, que foi sempre dando alguma coisa ao lado esquerdo do Benfica, apesar que entrou muito tarde, aos 87 minutos, mas deu para perceber que mesmo o caso de Pizzi, que acho que é o quarto jogo que senta no banco, mas trouxe algum critério para o meio campo, até porque o Benfica manteve o 3-5-2 na altura que Pizzi entrou, e Pizzi ficou atrás ou nas costas de Rafa e de Darwin Núñez, e depois entrou o Cebolinha, o Everton aos 87 minutos, que pouco ou nada acrescentou. Eu acho que o Vitória com as substituições trouxe mais velocidade, o caso do Ruben Lameiras e o caso do André, especialmente estes dois, e o Rochinha é sempre aquele virtuoso, ou seja, o Vitória nas substituições foi sempre à procura de mais, no momento em que o Benfica já estava numa gestão desportiva, tendo em vista o próximo jogo, quarta-feira, frente ao Barcelona, a contar para a Liga dos Campeões. Esta vitória assenta muito bem a equipa do Benfica, com grande justiça. Até uma primeira parte que foi quase asfixiante para a equipa do Vitória, uma boa reação da equipa de Pepa, que saiu bastante curta, e acho que este Benfica se encontra muito forte nesta primeira liga, consegue hoje em dia ter um plantel com quantidade e com qualidade, e consegue fazer esta gestão bem ou mal feita por parte de JJ. Aqui um ponto que me deixa um pouco triste é a ausência de Gonçalo Ramos, o próprio jogador nem no banco de suplentes esteve. Eu não sei se ele foi convocado e ficou de fora, mas é uma situação que nem no banco de suplentes está, e que era importante somar minutos para a evolução do jovem ponta de lança do Benfica, mas eu acho que este Benfica, por outro lado, está um Benfica muito mais experiente, e esta linha de 5 é uma linha que lhe traz mais segurança defensiva. Só para colocar aqui algumas nuances daquilo que o Vitória fazia. O Vitória tinha uma primeira fase de construção em que abria os centrais, e aqui era um momento-chave da equipa do Benfica, em que Alfa Semedo depois vinha sempre na tentativa de buscar jogo, e o Benfica conseguia quase asfixiar esta forma de jogar, até porque os dois avançados, o Darwin Núñez e o Yaramchuk, tinham sempre a referência dos centrais, e depois era Rafa que depois impedia a zona central do Alfa Semedo a ir buscar jogo. Como é que isto depois se posicionava em termos de referências homem? Havia depois o Weigl, que se encostava num homem do meio campo com o Tiago Silva, e depois João Mário com o André, ou vice-versa. O importante aqui é a referência ao homem. Na perspectiva que os laterais, havia situações que os laterais desciam para ter acesso à bola, uma linha recuada, e houve o primeiro e o segundo lance que os laterais do Benfica não acompanharam, e o Vitória consegue sair em algumas situações, mas rapidamente foi resolvido. Tanto o Grimaldo depois fazia claramente
a redução do espaço ao Sakho, e depois do outro lado o Lázaro descia muito, ou subia muito, para reduzir o espaço ao Rafa Soares. E o Benfica praticamente depois fazia subir a linha 3, e este trio mais dentro com Quaresma e Edwards, era um trio que depois o Benfica, ao ter coragem de enfrentar essa situação, na perspectiva de que se eu abafar o meu adversário logo no primeiro terço, a bola não chega em condições à linha do meio campo. E esse é o pensamento e essa é a ideologia. O Benfica, a pressionar assim o Vitória teve grandes dificuldades em circular a bola e em construir. E foi a partir daqui que o Benfica, na primeira parte, conseguiu resolver todas e quaisquer situações. Até porque foi muito mais o Benfica de um ataque posicional, ou em algumas situações um ataque rápido, do que propriamente o contra-ataque que fez na segunda parte. Portanto, o Benfica já defende em estrutura, mas depois na transição ofensiva aumenta a velocidade e parte para um contra-ataque. Na primeira parte não, na primeira parte fez subir as linhas, abafa completamente o adversário em termos de referências e depois, ao ganhar a bola, vai depois construir a sua organização ofensiva dentro do meio campo do adversário, através depois de uma grande mobilidade de um jogador chamado Rafa, porque depois o que é que o Vitória fazia? O Vitória, em termos de organização defensiva, posicionalmente, injetava a linha de 4 defensivamente, mas depois fazia com que o Alfa Semedo se juntasse a uma linha de 5. Eu nunca percebi esta situação. Até porque o Benfica na construção é muito mais perigoso, porque depois na finalização tem que haver condições para que isso aconteça, ou seja, a bola só chega às zonas de finalização se o Benfica fizer uma boa construção, e acho que perde uma referência em termos de redução de espaço, Vitória, perde a referência depois com homens ali entre linhas, onde aparecia o Darwin Núñez e o Yaramchuk. Em outras situações o Darwin também ficava um espaço entre linhas, com o Yaramchuk mais centralizado e com o Rafa também em situações de entre linhas. O Vitória depois fazia descer os dois médios, o Tiago Silva e o André, em que depois havia uma ajuda do Edwards e do Quaresma, em que ficava depois na frente de ataque o Estupinhã. O problema é que as linhas do Vitória nunca tiveram definidas em termos de redução de espaços, e o Benfica conseguia controlar estas situações. Onde é que eu vi este Benfica a jogar num 3-5-2? Em muitas situações, ou quase todas as situações, quem dá largura à esquerda do Benfica é Grimaldo e à direita é Lázaro, independentemente do lado onde está a bola, independentemente, são os alas do Benfica que fazem o corredor todo. Em situações que o Darwin aparecia muito em cunha com o Yaramchuk, e o próprio Rafa nunca o vi situado num dos corredores laterais à procura de dar largura, ou seja, antigamente ou num passado mais curto era o Rafa que depois dava muita largura ao corredor do lado direito e o Darwin ao lado esquerdo. Neste jogo não vi isso, neste jogo vi muitas vezes o Rafa nessa posição entre linhas. Claro que este triângulo vai mudando, em muitas situações era o Weigl que pegava no jogo e então o João Mário subia e fazia quase uma base com Rafa e com João Mário, e Weigl depois ficava no vértice do triângulo, ou seja, o triângulo roda mediante as necessidades que o Benfica tem para construir o seu processo de ataque. Há sempre uma movimentação, há um gol do Benfica que o Vertonghen está situado aqui, com o Grimaldo mais dentro, e há um passe de Vertonghen que rasga toda a linha para o gol do Yaramchuk. Isto depois depende de alguma dinâmica que a equipa dá, ou que o jogador faz porque tem condições para fazer, e aí vai construindo o seu jogo. Mas praticamente aquilo que eu vi hoje do Benfica, e na semana passada tinha-me dito que o Benfica tinha feito um jogo a partir do 3-5-2, e eu não fui acreditando nisso, porque eu vi dinâmicas diferentes, mas hoje sim, hoje tenho condições de dizer que o Benfica apresentou-se num 3-5-2. Numa segunda parte diferente, numa segunda parte em que o Alfa Semedo sobe linhas, portanto o Alfa Semedo vai depois reduzir aqui o espaço com a linha de 4, e o Vitória sobe a linha do Alfa Semedo e depois vai e consegue ter mais bola perante o Benfica. O Benfica que defensivamente com esta linha de 5 faz descer o Grimaldo juntamente com o Lázaro, e esta linha de 5 é bem visível, em que depois João Mário e Weigl preenchem aqui o setor do corredor central.
Só que esta estrutura tem um problema grave, que é, quando jogas com dois avançados e com o Rafa atrás dos dois avançados, há um problema que é sair na pressão do lateral. Até porque o Quaresma está aberto e se o Sakho subir, o Vitória faz aqui superioridade numérica. E não tendo extremos o Benfica, existe aqui uma grande dificuldade, em que depois, se João Mário saísse na pressão, podia ficar curto, e o Vitória encaixava aqui sempre dois jogadores no corredor lateral. Muitas vezes o Quaresma está dentro, o Sakho na segunda parte fazia movimentos interiores. Do lado oposto era ao contrário, o Edward sempre dentro, o Estupinha sempre na referência com os dois médios, o Edward sempre dentro, para que o Rafa Soares utilizasse o corredor lateral. Rafa Soares o corredor, Quaresma corredor, interior para Sakho, interior para o Edwards. E vi alguns lances na segunda parte, numa perspectiva de Darwin Núñez poder fechar o corredor do lado esquerdo e Rafa poder fechar o corredor um pouco mais à direita, ficando depois o ponta-lança na referência. Vai ser curioso ver este Benfica frente ao Barcelona, porque o Barcelona vai obrigar o Benfica, na organização defensiva, a posicionar-se e a defender em estrutura, a fazer a basculação e a ocupação do espaço e pressionar muito forte o portador da bola. Para o campeonato existe alguma dificuldade em ver este Benfica em termos de organização, porque o Benfica pressiona muito alto. Em termos de gestão, foi praticamente esta gestão, muita dificuldade em pressionar o lateral contrário, o lateral da equipa, do adversário, por causa desta estrutura, mas é uma estrutura que dá muito no processo ofensivo, injetando dois pontas de lança e um jogador como o Rafa, que está a fazer um início de campeonato brilhante naquela posição de entre linhas. Foi um bom jogo para o Benfica ganha com justiça, foi a melhor equipa dentro do campo. O Vitória tem muita coisa a corrigir, o Pepa tem muito trabalho pela frente, e o Benfica dá continuidade àquilo que tem feito, 7 jogos, 7 vitórias, 21 pontos, está agora na preparação para quarta-feira defrontar o Barcelona para a Liga dos Campeões. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo aqui no YouTube, depois de uma ausência. Estou com problemas com a Sport TV, o que me fez também desmotivar um pouco sobre o conteúdo também a ser colocado no YouTube, apesar que eu não coloco as imagens. Mas pronto, se gostarem do vídeo, aquele apoio máximo aqui no YouTube, comentem o vídeo, o que é que vocês acharam deste jogo do Benfica em Guimarães. Não se esqueçam do likezinho e de subscrever o canal. E vamos ver se para a semana temos mais vídeos aqui no YouTube relacionados com a Liga dos Campeões, com o Porto, Sporting e Benfica.